Boa noite, Henrique. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo jóia? Vamos ajeitar Tudo aqui boa. os comandos, né? Sim. Então, como é que estão as coisas? Muito bem, muito bem. Nos esforços finais aí, né? Só sinais, beleza. Acabando o ano, né? Essa pandemia que não termina, Exato, né? exato. Então, quem está chegando, boa noite. Sejam bem-vindos aqui à live com o nosso discente, né? Nosso aluno Henrique Cunha, lá da Universidade Estadual do Paraná, né? Do Campus 2, Curitiba, mais conhecido como FAP. Ele é discente do nosso curso de musicoterapia, né? Está no segundo ano, né? Meu nome é professor Hermes Soares dos Santos, né? Sou professor assistente também ali do bacharelado de musicoterapia. Então, seja bem-vindo que está chegando e antes de mais nada também seja bem-vindo Henrique, né? Muito obrigado pelo convite, né? Por acolher aí a nosso pedido de participação. Então vamos lá, Henrique. Você está no segundo ano de musicoterapia, como é que está sendo assim para você? Aliás, antes de mais nada, né? Ele sempre pergunta, né, como é que está sendo a sua experiência, né, nessa lida e tal. Acho que antes de mais nada, acho que o pessoal gostaria muito de saber como você chegou a escolher a musicoterapia. Qual que foi o seu encontro com essa abordagem, né? Essa ciência, né, que a gente está aí, que a gente tanto ama, que a gente gosta e procura desenvolver cada vez melhor. Sim. Ó, bem, boa noite a todo mundo. Eu que agradeço o convite, é muito legal poder compartilhar. Conversei mais cedo com o Hermes, né? A minha função, eu acho, meio de vida, assim, alguns trabalhos que eu faço, às vezes são mais de ouvir do que de falar, né? Acho que até o próprio musicoterapia trabalha bastante com isso. Mas eu aceito o desafio de colocar meu rosto aqui, minha voz para se expressar, e que seja, bem, seja rico para todo mundo, né? Como certamente vai ser para mim. Como que foi esse processo de chegar na musicoterapia? Porque é um curso que às vezes as pessoas não chegam a conhecer da mesma forma que conhecem tantos outros que têm grande exposição ou que são mais usuais, né? Bem, eu sou nascido natural de Curitiba, no Paraná, e conta com a presença da FAP, que é um dos cursos pioneiros da musicoterapia no Brasil. E, e a minha mãe, quando engravidou de mim, ela estava cursando o curso de musicoterapia na FAP, a convite do professor Lide Roberto. Então, existe uma coisa pregressa, assim, existiu todo um movimento antes da minha concepção de estar dentro ali do universo da musicoterapia. Isso não significa predestinação, mas significa que de alguma forma eu conheci esse curso, né? E aí ela saiu, ela abandonou o curso, né, em função da gravidez e foi pegar outros. Abandonou não, ela encerrou o processo dela e aí a gente seguiu a vida. Eu tô com 28 anos, eu tenho uma formação prévia em administração e sempre, desde criança, tinha o desejo bastante intenso de, de, de ter a música como meu ofício, como algo que eu faço para o mundo, como algo que eu faço para minha função social, vamos dizer assim. Mas eu não tinha noção de como fazer isso, como que eu ia utilizar a música e por que aprender a tocar música se fosse para uma relação de ensinar outras pessoas a tocar música ou se fosse na função de me apresentar, de me expor, né? Como eu falei, eu gosto muito mais de ouvir e eu estou aprendendo essa coisa do falar, de ter esse valor da fala, né? E aí, em determinado momento, eu saturei do que eu estava fazendo, né? E entrei em contato com a possibilidade de fazer musicoterapia. Eu estava morando fora de Curitiba fazia muitos anos, então me formei no Rio de Janeiro e morei por lá. Voltei para Curitiba e aí, meu apartamento onde eu resido, meus pais estão lá hoje, agora fica a 300 metros da FAP, da Unespar, ali, né, do nosso campus 2.
E, e sem passar muito, sem trafegar por muito aquilo, teve uma hora que eu tive um clique na consciência que me disse, vai fazer musicoterapia. E na época eu fiz o vestibular, o processo do vestibular mesmo da Unespar, né? Eu tinha um recurso guardado, estava acabando meus recursos, e quando o clique deu de fazer a musicoterapia, eu tinha o suficiente para pagar a prova e comer um salgado. Mas eu aceitei o desafio, né, depois de muito tempo sem fazer tudo, e entrei para fazer o vestibular e passei. Passei para fazer, né? E comecei a achar essa função, né? Falei, não, é isso que eu preciso fazer. Tá aqui nesse fazer musical, nessa escuta, nesse processo de assumir um espaço como um corpo em algum lugar, na musicoterapia, para dar voz a essa música, não só a minha, mas a dos outros também, né? E aí a coisa começou a se desvendar, né? Porque você acaba conhecendo as possibilidades que a musicoterapia tem, que eu não sabia até eu entrar. Eu fui participar de um processo musicoterapêutico formal, depois de ingressar na musicoterapia, coisa que é super recomendada, né? Você falou que passa por sessões de psicoterapia ou etc. É bom que o musicoterapeuta aluno passe por seus processos musicoterápicos também. E fui conhecendo, mas eu acho que daí, se eu for começar a entrar nisso, acho que é assunto um pouco mais daqui a pouco. A gente fala mais do curso. Por aí. E aí você falou, já tem, antes de eu continuar, vou até destacar aqui umas falas, né, que estão aparecendo, né? O Lídio falou que, o professor Lídio falou que o Henrique é uma das boas promessas, né, do curso de musicoterapia, né? A senhora Noemi destacou sua história sonoro-musical e tem muito a ver, né? A gente estuda e sabe que essas relações desde intraútero com a música influencia bastante, né? E a história, tudo aquilo que os nossos gestores, né, vivem, né? Isso nos influencia também. E você falou justamente sobre na relação, né, do contato com o outro, você foi ampliando, entrou dentro do curso, foi vendo, ampliando esse estudo, né, que vai gerar o contato com o outro. Eu queria que você falasse um pouco, né, do que você está vivendo em matéria seja de currículo, disciplinas, de relações, né, ali dentro, né? Primeiro, comentários a Solide e Noemi, que são dois seres aí que acompanharam esse processo todo, né? Como eu falei, o Lídio foi uma pessoa que influenciou a minha mãe a estudar quando eu estava nesse, né? E a Noemi era colega de turma da minha mãe na época. Nossa, Uma coisa, por isso que eu falei assim, eu tenho que ponderar mais ou menos o que eu vou falar, que a coisa começa a ficar meio mística. Mas eu acho que faz parte, né? O místico é esse lugar onde às vezes a gente não consegue explicar o porquê a gente se relaciona de determinada maneira com o mundo. E é muito poderoso, muito bonito. E se eles depositam essa coisa toda em mim, assim, é porque certamente eles mesmos são essa referência, né? E é muito bom estar nesse lugar de poder ouvi-los também, enfim, e ser sujeito de um processo de troca nas aulas. Falando do que a gente passa, né? O primeiro ano, ele é agraciado, pelo menos o meu foi agraciado, por ter aulas com, com o Lídio, com a Noemi, e com outros tantos professores muito potentes, assim. Então, o colegiado de musicoterapia é uma das coisas mais importantes, assim, do que a FAP tem para oferecer, eu não tenho a menor dúvida, né? E para mim esse é um ponto bem definitivo de onde você quer estar, as pessoas que você quer que estejam ao seu redor ou que você se dispõe a estar próximo, né? Aquela relação de aprender com pessoas que estão dispostas a aprender é talvez uma das coisas mais inspiradoras, assim. Os maiores professores que eu tive certamente eram aqueles que estavam super dispostos a aprender, né? E eu estendo isso a todo mundo, até você mesmo, né, que está aqui com a gente, que é uma postura que a gente vê desde sempre, né? Professor Hermes, lá no começo, quando você trouxe o negócio de trabalhar na musicoterapia social, você falou de questões
né, na comunidade periférica, um trabalho que você tinha feito quando você está fazendo a apresentação sua, extremamente potente. Então, espere isso do contato com a musicoterapia, ser tocado num lugar muito sutil, muito delicado, às vezes imensurável ao toque, mas certamente uma das maiores potências do que é possível se fazer como ser humano, né? Que é chegar sempre de licença no coração das pessoas e, enfim, e se emocionar e construir junto, né? Porque a música não se faz sozinha. Isso é lindo para mim. Falando do conteúdo, né, que a gente acaba conhecendo, falei um pouco do colegiado, que para mim é um grande, grande, grande diferencial, mas o conteúdo que a gente vai fazer atravessa toda a parte do conhecer musical, né? Então, aprender a se conhecer através do fazer musical, né? Então, a gente aprende canto, a gente aprende rítmica, a gente aprende os instrumentos mais utilizados aqui no Brasil, né? Então, a gente vai aprender instrumentos de percussão daqui, o violão, a gente vai aprender teclado, tem a oportunidade de aprender instrumentos como flauta doce, e tudo isso é muito rico para a gente começar a interagir com a música, né? Que é uma parte fundamental da musicoterapia. E a gente acaba se achando nesse processo também, porque se traduz em som, se traduz de uma forma subjetiva. E as pessoas são genuinamente transformadas ao longo do processo, né? Do primeiro ano, eu estou no final do segundo ano, agora são 4 anos de curso. No primeiro ano em diante, todo esse entremeado pelo fazer musical, aprender a ouvir os outros, a fazer música com os colegas, né? Tudo isso é de uma riqueza muito, muito profunda. Mas, além disso, ao passo que a gente está aprendendo a cantar, a gente está aprendendo a compor, a gente está aprendendo a se soltar, né, dentro do som, a gente está aprendendo técnicas desse fazer científico, que é a musicoterapia, e como que ela impacta em problemas e situações reais do nosso mundo. E como que a gente, se apropriando desse fazer musical, pode também impactar positivamente na vida das pessoas e ser um facilitador para transformações verdadeiras, assim como as que a gente passa durante a faculdade, né? Acho que o jargão mais comum, né? Pessoal que a gente faz muita relação com a psicologia. Então, o pessoal da psicologia, quando passa pela faculdade da psicologia, está se fazendo de um processo, né? Ele está passando por um processo de se desconstruir e tudo. E na musicoterapia não é diferente. A gente passa por um processo musicoterapêutico durante o fazer. Não espere isso. Não espere isso. Mas para a gente viabilizar alguma coisa, a gente acaba sendo sujeito desse processo que a gente viabiliza também, né? A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para construir, mas certamente a gente passa por um processo musicoterapêutico ao longo da faculdade. E é isso, aprendendo a música, aprendendo como que afeta esse mundo, que a coisa se transforma, né? Disciplinas que me impactaram bastante, assim, desde o primeiro período, né? Vão passar por esse fazer musical, pelas disciplinas de pesquisa e improvisação sonora que foram feitas junto com o professor Lee, né? E eu digo feitas juntas mesmo, assim, né? Porque as coisas às vezes não são ministradas ou expositivas, a gente faz junto, então eu trabalho junto com os professores. Foi uma disciplina incrível, assim, de encontros. Da epistemologia da musicoterapia com a professora Noemi, então, onde ela já começava a expor para a gente como que é esse fazer musicoterapêutico dentro da ciência, o que isso faz, o que isso representa, quais são as possibilidades iniciais desse fazer, né? Como que se constitui historicamente. Uma disciplina fundamental para o começo foi a disciplina de consciência corporal. Então, com a professora Gislaine Pagetti, que é a minha orientadora do PIC, e aí vai entrar um ponto muito interessante também, que depois eu gostaria de falar, que é o do envolvimento com a universidade, né? Muito importante a gente passar isso tudo pelo corpo e aprender a lidar com diversas frentes e disciplinas diferentes. Outras disciplinas importantes que marcaram bastante foram as disciplinas de canto. Talvez a voz seja o instrumento principal, né,
do, da pessoa, né? E mesmo a gente tem disciplinas optativas de Libras, música para pessoa surda, né? Mesmo essa, a gente entender a voz como algo do se comunicar e como que isso chega para o outro, né? E como que a gente escuta o outro. Acho que o canto passa por esse lugar. Né? Falando isso, né? Para não falar da voz no sentido somente de quem do ouvinte. A gente tem que pensar nessas possibilidades também. As disciplinas de rítmica, com a professora Glaê, extremamente, nossa, assim, transformadoras. Ela tem a abordagem de teóricos muito, muito importantes. Disciplinas importantes como do desenvolvimento e da psicologia. A gente teve a graça de ter acompanhamento da professora Ellen Suruda, é uma psicóloga, e ela é apaixonada pelo que faz, tem uma metodologia, sabe? Isso faz muita diferença. Outras disciplinas, as disciplinas optativas, tem um currículo muito rico de disciplinas optativas. A gente fez etnomusicologia, uma disciplina fundamental, que eu me questiono se deveria ser optativa, pela potência que tem, de entender a música nos lugares onde vai. É uma antropologia musical, vamos dizer assim, né? Sendo fazendo um resumo bem resumido. Disciplinas de apreciação musical, as disciplinas que tratam da parte anatomofisiológica, a neurociência. É muito importante a gente entender como que os teóricos e cientistas ao longo dos anos entenderam o corpo e a máquina humana, mesmo que nessa abordagem, eu acredito, mais subjetiva. É muito importante a gente ter esse conhecimento e é muito rico a gente relacionar isso com quem a gente é. Disciplinas optativas muito importantes em educação de direitos humanos. Então, eu tendo bastante para o lado social, né? Deve ter ficado um pouco evidente, mas assim, são disciplinas fundamentais para fazer musical, né? Música é um fenômeno, acima de tudo, social também, e humano, né? E ser humano é um ser social. Outras disciplinas muito importantes que a gente acabou fazendo nesse momento em uma modalidade outra, como diria a Andressa, que é a distância, né? Ou remota. Foram as disciplinas de desenvolvimento humano, crescimento, a disciplina muito rica que a gente está passando agora das áreas de atuação em musicoterapia. Então, essas áreas muito importantes, né? A gente vai falar de quais áreas? Da educação, a musicoterapia na saúde, a musicoterapia social comunitária, que por hora me atrai bastante, e tantas outras, né? Que estão por vir. Essas foram as que eu passei até então. Eu acho que eu dei um panoramaço. Bem amplo e bem sucinto, assim, dá para que é a preocupação que eles têm, né? Que para quem está conhecendo a musicoterapia ainda, tenha contato com quem está vivenciando o curso, né? Que vai ser um colega, né? Que às vezes de repente quem está interessado no curso está aqui nos ouvindo, né? Escuta você que está ainda passando pelo curso, não um profissional que já passou, né? E pode comungar dessa, como é que se diz? Pode ouvir do lugar de estudante, muito importante isso, né? E já começaram a surgir algumas perguntas, né? Vem aqui uma bastante interessante do professor Lídio, né? Que já está aqui conosco desde o início da live. Ele diz o seguinte: como que você harmoniza o que está encontrando na academia, né, na faculdade, né, em relação à sua formação espiritualista? O que você tem a dizer disso? Bem, primeiro de tudo eu faço isso que eu acabei de fazer. Eu penso e sinto que nós somos um coletivo, né? Dentro das nossas individualidades e dentro das nossas todas as diferenças, nós somos um coletivo. E como que a gente harmoniza essa canção, né? Que são as várias pessoas e os vários conhecimentos tão distintos às vezes. Então, falei, né? A gente vai conhecer a área de atuação da musicoterapia. Tem na educação, tem na saúde, no centro de atendimento psicossocial, tem nos hospitais, tem na clínica, tem no coletivo, em sociedades.
tem com pessoas com transtornos específicos, com transtorno do espectro autista, com questões de reabilitação motora, tem direcionado a companhias e tudo mais. Então, nossa, são quantas canções que se sobrepõem, né? Acho que quando o Lyd traz harmoniza, é interessante se apropriar do que eu acho que a música ocidental faz, que é a harmonia. A gente sobrepõe as melodias todas e tenta entrar, e tenta sentir o que, que aquilo tudo diz pra gente. Dentro da minha visão espiritualista, vamos dizer assim, talvez o termo espiritualista às vezes seja até um pouco equivocado e carregado de um misticismo que às vezes faz a gente achar que, ah, não, ele está falando coisa que, né, não se explica, ou vai falar de Deus, vai falar de religião, talvez não, e talvez sim também. Mas talvez o termo ideal seja um, uma subjetividade suprema. O que seria uma subjetividade suprema? Seria entender que, afora desse objetivo que é a gente, esse corpo, o que a gente fala, o que a gente faz, tudo isso é muito objetivo. Existe uma subjetividade daquele ser. Existe uma subjetividade daquele saber. E por que supremo? Porque essa subjetividade, ela, em algum ponto, é comum a todos. E aí, como que a gente harmoniza todos esses saberes juntos? É entendendo que dentro desse saber todo, dentro de todos esses desdobramentos analíticos que a gente tem que fazer na academia, analíticos, porque a gente olha pequenos pedaços, existe um todo. Existe um todo. E ele é diverso. Ele é um, mas ele é diverso. Então, para mim é assim que eu harmonizo tudo isso. Existe algo que rege todo esse saber, né? E que num primeiro momento seja a sua formação em musicoterapia. Depois, quando você começa a fazer ela no seu dia a dia, tendo isso transformado a sua maneira de ser, né? Vai ser esse novo todo, o seu dia a dia que vai reger isso, aquilo tudo. E depois, quando você sai desse momento formado, você vai perceber que talvez seja a sua profissão que rege tudo isso. Depois, talvez seja as suas relações com a sua família. Depois, seja a sua relação com o mundo. E tudo isso é o que harmoniza. É o todo. O todo é o que harmoniza todos esses saberes. Acho... O Lídio jogou uma pergunta? Eu talvez tenha feito outras. E o professor Rodrigo também, ele quer saber, nesses 2 primeiros anos de curso, como tem sido conciliar os estudos e as práticas musicais com os estudos da área da saúde, né? Você já falou um pouco, né, do currículo, né? Falou, destacou diversos aspectos de uma forma bastante resumida, assim, né? Bastante concisa. Trouxe essa perspectiva bem, até o Lídio usou um termo aqui, quântico, né? Assim, essa tentativa de harmonizar tudo o que você está aprendendo e tudo que você vive, que você falou de outras dimensões. Agora, como é que são especificamente as práticas musicais com os estudos da área da saúde, nesse lugar de estudante do segundo ano, como é que você está vendo tudo isso? Olha, talvez eu tenha que contar uma história para falar como que isso é, né? Que é nesse espaço. Quando a gente ingressou em 2019, janeiro de 2019, a FAP passou por um episódio muito interessante, assim, como acontece, né? De movimento de greve e também porque houve um acontecimento físico, assim, no nosso espaço. Caiu um teto num dos nossos blocos, né? Coisas da vida. E em função dessa queda, a gente foi fazer aula na rua. E em função de fazer aula na rua, eu acabei parando lá, calouro, dentro do gabinete da... Me foge o nome, mas talvez seja até importante fugir o nome. De uma gestora da pasta de educação do Paraná, né? E lá no centro de Curitiba, centro administrativo lá. E eu caí dentro daquele espaço e estava eu, calouro de musicoterapia, alguns outros amigos do curso de música, o Nando,
A Marcele estava lá com a gente, porque me colocaram para subir. Quem me colocou para subir, inclusive, é uma grande inspiração para o curso que já se formou, que é o Lázaro, ou Dr. Lázaro, dentro do meio acadêmico. E ele me falou, não, você tá a fim de participar? Vai lá, já vem logo, né? E eu fui. Cheguei lá dentro. Lá dentro ela começou, né? Porque a FAP, ou o campus de Curitiba 2, concilia muitos cursos da arte, né? Por isso FAP, Faculdade de Artes do Paraná. E a musicoterapia seria, então, o link entre arte e música e saúde, né? Então, é uma disciplina transdisciplinar, interdisciplinar. E como que a gente faz isso dentro do ambiente que é premiado de artes, né? Mas como não fazer e não falar de saúde dentro do ambiente de artes? Talvez seja uma carência, né? Do nosso entender do que é arte. Né? Senão... Mas chegamos lá. Fui lá e fui parar dentro do gabinete dessa pasta da Procuradoria de Educação, da parte de Educação do Estado do Paraná. E saímos de lá com uma cartinha legal, encaminhado que ela ia tratar o assunto, né? Estavam vendo o nosso movimento, a gente estava fazendo um momento terapêutico, era uma ciranda, a gente estava tocando música ciranda, junto com a professora Clara Piazeta, e eu acho que a professora Noemi estava conosco também, se eu não me engano. E a gente cantando ali no meio daqueles prédios e tudo, e eles viram aquilo e falaram, não, deixa eles subirem, não, deixa eles falarem conosco. Fui lá e saímos com uma cartinha. Né? Alguns meses depois a gente estava na Secretaria de Educação, né? E falando com representantes da parte da educação também. E falando, né, na Faculdade de Artes, alguns alunos, representantes dos outros cursos falando dos pleitos deles contra o polo. Ah, não, a gente quer que isso seja visto, a gente está precisando de mais um bloco e tudo mais. Várias questões da estrutura física, as questões, problema do nosso sistema de educação mesmo, né, pública, que é o concurso dos professores, que impacta bastante o movimento da função da universidade, né, sem entrar em pormenores. E eu estava eu tinha na cabeça que eu estava ali por algum motivo. Né? Então, aí a coisa da subjetividade suprema, espiritualidade. E aí eu estava ali com algum objetivo. Pô, tem algo que eu estou aqui fazendo pelo coletivo que talvez o coletivo não tenha mentalizado. E na função de aluno de musicoterapia, a única diferença explícita era a questão de tratar a saúde. Né? Era a questão de falar que a gente precisa de um espaço bom para a gente atender a comunidade. O nosso CAENTE, né? A gente tem uma sala específica para fazer os atendimentos e os estágios e tudo mais. Aí que rolou uma oportunidade, eu senti que era o momento e eu falei da questão do que era a musicoterapia ali, para aquele secretário da educação ali, junto com o pessoal. Né? Imagina, você vai parar no meio de uma sala assim. E aí eu expus, não, que somos um curso de saúde, que tratamos de assuntos da saúde, e que seria interessante, se fosse começar a pensar em educação, que envolvesse também as partes, os representantes, os dirigentes da saúde, porque a gente está fundamentalmente falando disso. E quando eu falei de saúde, que a gente atende a população, ou seja, a faculdade em algum momento, a FAP, ela mostra que ela interage com a comunidade, que ela dá um retorno para a comunidade, os gestores públicos dão um olho maior para a gente. Né? E eu acho que está aí um ponto fundamental da pergunta que o Fernando Rodrigo coloca. Como que a gente concilia o estudar saúde e o estudar artístico, fazer musical? É entendendo que o nosso fazer artístico, ele impacta na saúde das pessoas, ele impacta na sociedade. E aí, quando a gente vê isso, quando a gente entende isso, a gente quebra uma barreira que diz que o músico ele tinha que fazer aquilo que eu entendi de música lá atrás, por isso que eu não fui fazer música mais cedo, que é aprender a ensinar um instrumento, aprender a performar, mas não, a gente está aprendendo a dar voz para as pessoas, a dar autonomia para as pessoas, a que as coisas sejam ditas e sejam ouvidas por todos de uma maneira harmônica, harmonizando aí, fazendo essa harmonia, essa suposição de melodias, de aprender música e aprender saúde e fazer. Veio aqui também uma pergunta muito parecida com essa.
né, que é como seria equilibrar o tripé saúde, arte e social, né? O que Hum. poderíamos fazer para aprimorar o nosso currículo? Ou deveria ser deixar como está? Deveria ser exatamente do jeito que ele é? Tem autor essa. Tudo bem, se não tiver. É porque tá o nome no Instagram, tá Aham. Fer Insta Music. Olha Fer, só. Como que a gente equilibra tudo isso? Eu sou um estudante de musicoterapia, né? Como no meu indivíduo, como que a gente equilibra saúde, música e outra era educação? Desculpa, você perguntou. saúde, arte e social. Quem fez a pergunta foi Saúde e arte social. Isso. Quem fez a pergunta foi a Fernanda. Eu até suspeitei que fosse você, Fernanda. Mas eu fiquei com medo de Tá. falar. Aí, bom, tá aí. Saúde e arte social. Como que a gente equilibra? Eu acho que a gente não equilibra. Eu acho que equilíbrio é uma das maiores ilusões que a gente tem para se autorrealizar, para sentir uma pessoa plena. O equilíbrio é um processo. O que muda o nosso firmamento, ou quem a gente é e como a gente atua, na verdade, é como que a gente absorve as coisas que vêm. Quando a arte vem no sentido de desestabilizar, cabe a você tentar entrar em um lugar que talvez você ache um lugar onde você consiga ficar em pé para assimilar mais coisas e continuar caminhando. Portanto, equilibrado. Quando o social vem e te empurra também, a gente precisa, de novo, tentar se reequilibrar para continuar andando. Né? Quando a saúde vem e te desequilibra, normalmente é muito difícil. E a gente precisa também se reequilibrar. Mas, quando o social está equilibrado demais, talvez seja o nosso papel como artista desequilibrá-lo, para que daí ele sim busque se reequilibrar e por esse caminho. E na saúde, quando a coisa está muito difícil, talvez seja também o papel da arte, de vir e ajudar a achar um lugar cômodo para se caminhar um pouquinho mais, para se entender um pouquinho mais como ser humano e como presença ali. Não sei se eu respondi. E você acha que assim, esse tripé ele é contemplado dentro do currículo da musicoterapia? Se você Olha, se vê satisfeito, né, com esse? obrigado. Obrigado, professor. Teve a questão de deixar como tá, né? Não, a gente não deve deixar como tá, né? Nunca, né? Acho que a gente tem que mudar tudo sempre, né? Mas pouco a pouco. E se eu estou contemplado pelo currículo atual, assim, eu, nossa, eu aprendo muita coisa. Eu estou num lugar que não tem uma aula que eu vá que eu não saia com um aprendizado muito válido, assim. Que seja, às vezes, além do que explicitamente conteúdo está mostrando para gente. Mas certamente o nosso currículo hoje ele contempla uma diversidade de saberes que que é impressionante. Assim. É impressionante a gama, a abertura que a musicoterapia tem e tem que ter, parece, para se formar como ciência. E é uma ciência de uma certa vanguarda, assim. Primeiro porque ela é recente, né? Ela tem um histórico recente, mas porque ao tratar essa coisa do transdisciplinar, né? Falar saúde, falar arte, falar educação, falar social, tudo junto, cria-se uma complexidade de entender o ser humano, assim, muito grande. E às vezes o aluno pode ficar, nossa, mas eu estou falando disso tudo e como é que isso se junta? Né? A verdade é isso. A verdade é que o mundo é composto de diversas camadas e o nosso currículo, ao meu entender, ele se esforça muito para fazer isso ser entendido. Ele se esforça muito em nos estabilizar também nos momentos certos, assim, para que a gente sinta essas potências todas, né? É, do aprender musicoterapêutico. É muito diverso, é muito diverso. Tem para todo mundo, né? Se você talvez não se interessou tanto pela parte da neurociência ou do anátomo ou da questão da relação social, talvez você se encaixe dentro da educação e vai ser um grande musicoterapeuta da área da educação. E aí, quem sabe, com muitos professores aqui, depois de 2 meses, acha que você está na geronto. E aí, daqui a pouco, você vê que você está no social, e é de uma dinamicidade, assim, e de uma abertura que não te restringe, muito menos te deixa perdido. Porque é real. É um fazer científico real. É um fazer dentro da faculdade muito real. Né? Tenta não deixar nada de fora. Eu sou muito grato pelo nosso currículo até então.
E você falou muito dessa perspectiva do real, né? Assim, dessa realidade que abarca o nosso currículo e tudo. E nós, hoje, o nosso real está sendo um novo normal, né? A realidade da pandemia, né? Como muita gente está usando muito esse conceito aí. E a professora Noemi te pergunta, diante dessa realidade pandêmica, como é que está para você ser um estudante de musicoterapia nessa realidade? É, bem, um, eu tenho um defeito que, que é de nascença, assim. Né? É uma transparência, assim, às vezes. E, assim, o aprendizado desassociado de um território, ele surte um efeito no processo, né? Isso é inegável. Então, quando a gente tem, eu falo muito do social, né? Mas quando a gente tem esse envolvimento feito através dos corpos ali, do estar no ambiente da faculdade, do fazer musical junto com os colegas ali no horário de intervalo, ou até mesmo só do cruzar por outras disciplinas da área das artes, por outros discursos, por outras vidas no dia a dia, isso tudo impacta muito no aprendizado e no viver acadêmico. Isso, se eu dissesse que não impacta, eu estaria não sendo coerente. Mas, assim, existe um esforço e um sucesso muito grande da gente passar por processos de ensino-aprendizagem durante o momento da pandemia. O que eu quero dizer com isso? Nós todos estamos aprendendo muito juntos, né? E estamos certamente nos desenvolvendo em termos de resiliência, em termos de autonomia, e, e isso, para mim, é muito, muito, muito potente. Né? Talvez a gente não esteja passando por um momento novo, mas passando por algo antigo, que é pesquisar, aprender a estudar com autonomia, aprender a estudar em outros lugares que não somente a universidade, mas talvez a gente esteja passando por esse momento de uma forma bem empática, para que a gente não deixe mais de fazer e desperdiçar essa potência que a gente tem de conhecimento do mundo todo nas nossas mãos e de fazer isso em grupo, e de voltar com esses conhecimentos que a gente pega na internet, nos vídeos, nos artigos, e levar para um meio que vai discutir tudo isso, que é a universidade. Às vezes a gente vai para a universidade, chega lá, senta numa cadeira e absorve aquele conhecimento todo e nesse repositório não pega e vai embora e não articula isso. Agora que a gente está passando por esse momento, a gente vai lá e coleta as informações que são, a cada segundo que passam, mais saber do que o mundo nunca viu na internet, e depois discute isso junto, tenta construir possibilidades de ensino-aprendizagem junto. Então, eu acho que isso tem um valor muito rico nesse processo todo, que vai fazer parte do nosso desenvolvimento como pessoas, né, para o resto da nossa vida. E isso é muito importante, né? Infelizmente, tem que ter pioneiro em tudo, ou felizmente. E a gente está desbravando esse campo, né? E alguns vão dizer por consequência do momento, ou fatalismo do momento. Eu vejo que por uma questão, das vezes a gente não tem olhado para essa ferida por muito tempo, agora ela escancarou-se. E não tem, a gente está com um monte de outras dores, mas essa é que grita mais alto, né? Então, talvez a gente tenha que olhar para esse fazer, do saber coletivo e dar atenção para esse conhecimento que a gente constrói junto, direcionado a um desenvolvimento da pessoa, um desenvolvimento nosso contínuo. Eu acho que é isso que a universidade propõe e faz muito bem. Nós estamos voltando a esse momento de ter que sossegar, muitas vezes é aquela coisa, sentar mesmo na cadeira de verdade, né? Acalmar os ânimos ali para se defrontar com o texto, com a reflexão, né? Muitas vezes que o movimento que se dá de forma presencial acaba tirando de nós, né? A gente está tendo que obrigatoriamente priorizar isso, né? E a Liliane, nossa colega da área da musicoterapia, traz aqui: Henrique, você é representante latino-americano da musicoterapia na Federação Mundial. Fale um pouco como é estar neste lugar. Nossa, que responsa, hein? Professor, deu uma cortadinha ali. Fale pouco como é estar.
Ah, sim, deu uma cortada, né? Aham. Fale um pouco como é estar neste lugar. Então, eu, eu fui abduzido nas funções de representação, assim, às vezes, né? Em função dessa escuta, talvez, ou em função, às vezes, de me colocar, de me fazer presente e tudo. E é uma consequência, né? Tudo bem. Então, eu assumi a função de representante de classe quando a gente entrou, porque eu falei que eu tinha uma formação em administração. Então, o pessoal, opa, pega ali já, né? Que já vai ter uma organização, já vai funcionar legal. E aí, participei também do Centro Acadêmico de Musicoterapia, né? Atuando ali junto com a comunidade acadêmica, fazendo esse esforço de tentar ouvir todas as vozes, né? O máximo possível, num coletivo. E é uma coisa que eu gosto, de certa forma, né, ouvir e fazer com que as pessoas falem, né, ou dar esses, ou sei lá, prover essa possibilidade, né? A gente não dá espaço nenhum, o espaço está lá. A gente só... E aí, no início desse ano, com a saída da função de representante discente do curso da Júlia Medeiros, também, leva meu nome é Henrique de Medeiros, né? Ela saiu e ficou com essa oportunidade de atender como representante discente, e eu acabei topando a atividade, porque eu gosto de estar em contato com o colegiado e gosto de fazer essa ponte. Acho que eu consigo agregar algum valor nesse sentido, mas aí eu deixei a função de representante de classe e também deixei a questão da representação no centro acadêmico. Então eu estava sempre meio envolvido com todas as questões de representatividade, né? Porque, sendo bem claro e evidente, claro, sob a luz, né? E evidente, assim, porque tá na cara, eu sou um rapaz e eu estou numa família que representa uma média e eu tenho comportamentos ditos médios. E, às vezes, a gente tem essa questão da representatividade muito atrelada às características do lugar que a gente habita. E o lugar que eu habito hoje é um local que me propõe conforto. E por eu estar nesse conforto, eu busco, de certa forma, me desconfortar para me deslocar, para entender essas outras realidades que não a minha. E aí apareceu essa oportunidade de estar participar da Federação Mundial de Musicoterapia como um estudante delegado para representar a América Latina e o Caribe, né? E eu achei o desafio bastante interessante em múltiplos sentidos, assim, de que eu ia conhecer como que é fazer musicoterapia de outros lugares, que eu ia poder ouvir mais gente, né? Que eu ia poder, quem sabe, articular coisas junto com as pessoas ou facilitar que as ideias viessem em um outro patamar, assim, que eu não estava vendo acontecer. E aí comecei a entrar e comecei a conhecer a federação. Nós são 3 anos nessa atividade de representação. É bastante importante, eu acredito também, a gente trabalhar como um coletivo, né? No sentido de a gente cooperar, as pessoas que exercem uma mesma profissão ou que estão numa mesma função social, sejam estudantes, sejam professores, e eles cooperem, que eles se articulem cooperadamente. E para mim é isso que significa ser representante, né? Não é a minha voz ser ouvida, mas eu estar num local onde eu consiga articular o melhor possível a diversidade, as muitas melodias, tentar harmonizar essa loucura toda para que a gente produza uma canção legal, assim. E legal no sentido de talvez desestabilizar algumas estruturas, legal às vezes no sentido de acomodar uma coisa nova que a gente não estava prestando atenção, um elemento musical sonoro novo aí que não está batendo muito bem. Esse é meu esforço. Eu acho isso muito importante. E eu me sinto nesse lugar de tentar trazer essa cooperação coordenada entre as pessoas, né? E a gente se expõe para fazer isso, o que é muito bom, porque quando a gente se expõe, a gente percebe muitas das coisas que a gente tinha escondido,
que às vezes nem a gente está prestando atenção. Se você tem essa capacidade de se expor, faça, né? Saia do conforto. Eu penso assim, tento viver dessa forma também. Uhum. Para enfatizar, né, bem próprio para quem não conhece, que estão interessados em fazer musicoterapia, manifestam, ainda não conhecem, né, em tudo, mas pretendem. A professora Mariana pergunta: o que você diria para essas pessoas que estão interessadas em ingressar no curso de musicoterapia? Venham. Eu acho que o interesse se não, é uma coisa extremamente importante, né? A partir do nosso interesse a gente muda tudo, né? Talvez é o passo fundamental de tudo e de querer mudar, de querer fazer alguma coisa, é se interessar, é o querer. Você quer, você sente um desejo que seja de fazer mudança através da música, de ouvir as pessoas, né? De ouvir música, de fazer música que você às vezes por algum motivo não gosta ou aparenta não gostar. Esse esse é o lugar, né? Esse é o lugar. Você quer ter uma presença do seu ser humano artístico, porque o ser humano é artístico, que é potência de mudar o mundo sem nenhum eufemismo, né? Tem potência de mudar o cosmos, o universo. Venha, venha fazer musicoterapia, venha auxiliar no processo de crescimento dessa ciência que desafia muita ciência. E que, que se desafia como resistência, que transfigura o que a gente é. Porque, como eu disse, né, você vai assumir lugares de desconforto. E aí você vai dosar esse desconforto conforme ele for necessário e possível para você. Mas isso vai te trazer muita autonomia, muita potência e muita capacidade de servir, né? São, é uma prática subjetiva suprema, é uma prática espiritual, tá no curso de musicoterapia, né? Qualquer que seja a sua formação nesse sentido, a gente desenvolve o ser humano Uhum. fazendo musicoterapia. É apaixonante, no mínimo, no mínimo. E a professora Rosemília pergunta: o que você projeta, o que você pretende fazer com a musicoterapia? Professora Rosemília Cunha. Uhum. Eu vi os comentários ali, também tem Y e tem Cunha. Existem muitas ressonâncias, né? O que é o projeto? É complexo, porque os projetos normalmente não são meus, né? Mas o que eu talvez vislumbre, né? O que eu vejo ali a vir, né? Eu projeto um envolvimento com a musicoterapia até onde ele for possível, até onde ele colaborar com o meu desenvolvimento e com o desenvolvimento do próprio coletivo, do próprio fazer musicoterapêutico. Então, até onde isso vai, não sou eu que digo, mas eu vislumbro isso. E eu projeto trabalhar com aqueles que mais necessitam, né? Que eu tenho muita ressonância com algumas questões, né? Quais sejam, né? Entrando em méritos específicos, assim, o jovem, onde eu me incluo, com necessidade de expansão, com necessidade de vivenciar a vida por outros panoramas, né? Vivenciar a vida a partir de outras ferramentas que a sociedade talvez não esteja provendo, e esteja só medicando. A gente tem uma farmácia popular e ela causa diversos problemas na malha social e no desenvolvimento do indivíduo. E existe remédio para a hora certa e remédio a longo prazo talvez não seja a melhor coisa. E também de trabalhar com as pessoas que realmente talvez não tenham nada. Né? Me toca muito a questão das pessoas em situações de extrema pobreza, de comunidades com grande carência de atendimento, com as pessoas que tiveram, que as suas famílias abandonaram ou que não dão mais atenção, né?
e desse recorte com certeza faz presente a pessoa idosa. Eu falei da professora Gislaine, né? Eu estou entrando para o segundo ano para o PIC, é mais um envolvimento com a universidade, né, que me auxilia muito, porque eu recebo uma bolsa para estar junto e eu estudo sobre um assunto que me é muito quis, que é a pessoa idosa. E interlocutindo com a musicoterapia, né? Então, é um público também que me interessa muito e certamente eu vislumbro. Planejar num mundo mais do que tridimensional, planejar para mim parece tentar resumir, tentar escrever samba na partitura. A gente tem que simplificar uma coisa ou outra. Joia. Fantástica a analogia, bacana a figura. Então, a gente está caminhando para o nosso encerramento, né? Muito obrigado, Henrique, pela sua presença, pela sua partilha do seu conhecimento, né? Queremos também agradecer muito a pessoa do Maurício Doff, aluno do nosso curso, que está no 3º ano, pela colaboração nas lives, na página do curso. Muito obrigado, Maurício, que foi uma grande ajuda aí, né? E nós estamos também informando que essa é a nossa última live do ano, né? Voltaremos, né, se Deus quiser, tudo permitir, no ano que vem com mais lives e mais participação online, né? Que nós já aprendemos, né? Estamos pegando o jeito de fazer e vamos nessa seara aí durante um bom tempo. E aí, Henrique, para finalizar, o que você gostaria de falar, fazer? Bem, eu falei muito já, mas eu tenho uma música que recentemente eu tive a graça de trazer, que chama Todo Professor. E eu enviei para todos bem no Dia dos Professores. E eu gostaria talvez de cantá-la, uma homenagem a todos nós, aprendizes e professores, e todo professor e toda professora mesmo. E que não faltem palavras ali para expressar isso. Então, se eu pudesse concluir. Você sabe o que faz um professor verdadeiro que acumula só amor, te liberta das amarras do sofrer, quantas ideias ensina o colher. Todo professor é luz, ensina porque aprende pela guia conosco. Toda professora brilha, chama que aquece pela tua companhia. Você sabe um dia já se perguntou por que a mestra um dia se aventurou. Te intriga saber o porquê da vida, os frutos sementes pelo cosmo tão nutridas. Todo professor é luz, ensina porque aprende pela guia conosco. Toda professora brilha, chama que aquece até na tua companhia. E não há extravagância alguma se o mestre te faz ir à lua. E não há capacidade tanta enquanto se faz o que se ama.
consciência. Todo professor é luz, ensina porque aprende pela guia quando nos conduz. Toda professora brilha, chama que aquece, eterna tua companhia. Belíssimo! Parabéns! É sua composição? É uma composição faz um mês agora. É isso. Na linha subjetiva suprema, espiritual que eu sigo, a gente diz um gesto de mãos no centro da testa e no meio do coração. Namaskara, que significa eu saúdo com todo o poder da minha mente, todo o meu coração, o eu que existe em você. Namastê. Gratidão. Namastê também. Então, valeu, Henrique. Muito obrigado. Né? Agradeço, Muito obrigado por todos os presentes aí que nos prestigiaram. Né? E até o ano que vem. Né? Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.